Chegou a hora de analisar mais um celular baratinho da Samsung. Dessa vez temos em mãos o Galaxy A04s, que faz parte de uma família de 4 membros. Será que esse modelo é o que entrega o melhor custo-benefício? Vamos conferir os seus pontos positivos e negativos para saber se o celular coreano de entrada é uma boa compra. O Galaxy A04s tem design simples, feito em peça única de plástico com laterais curvas para uma pegada confortável. Ele é feito de material com acabamento liso em 3 opções de cores, preta, branca e verde. Todas possuem um aspecto metalizado para evitar que o básico coreano tenha cara de celular barato. As câmeras seguem o padrão adotado no design dos lançamentos de 2023 da Samsung. Temos apenas os sensores alinhados verticalmente, sem um bloco em destaque na traseira. A parte frontal exibe ainda o entalhe em formato de gota, que por mais que venha caindo em desuso, ainda é comum em celulares de entrada. O mesmo para a borda inferior, muito mais larga que as demais. O leitor biométrico vem incorporado ao botão de energia na lateral direita. Ele fica em posição confortável para que você apenas encoste seu dedo para que o desbloqueio seja feito. Não é dos mais rápidos, mas para um celular básico ele funciona bem. Na parte inferior do A04s temos a entrada padrão para fones de ouvido, assim como conexão do tipo USB-C. É bom ver que a Samsung vem abandonando a conexão micro USB, que ainda é usada por algumas fabricantes em seus celulares mais baratos. Na lateral esquerda encontramos a gaveta tripla, que permite usar 2 chips e um cartão micro SD ao mesmo tempo. O A04s vem com 64 GB de armazenamento e a Samsung alega que ele suporta cartões de memória de até 1 TB. Em conectividade temos Wi-Fi de 5ª geração com suporte a redes de 5 GHz e Bluetooth 5.0. Se busca um celular com NFC para pagamentos ou já habilitado para redes 5G, então terá que investir em algum modelo mais caro da Samsung. O celular básico coreano traz tela de 6,5 polegadas com painel IPS LCD e taxa de atualização de 90 Hz. O que é uma surpresa, considerando que os demais da família possuem display com taxa de apenas 60 Hz. A resolução HD Plus está a par de outros do segmento e garante imagens nítidas com boa qualidade. O maior ponto negativo do display escolhido pela Samsung fica para o nível máximo de brilho, que não é dos melhores. O A04s não é um modelo indicado para quem pretende usar muito o celular na rua e sofrerá para ver o conteúdo da tela em dias ensolarados. Pelo menos o nível de contraste está acima da média. A calibração de cores é apenas decente e não há qualquer perfil ou opção para regular a temperatura das cores. Por padrão, o painel vem com taxa de atualização no modo automático, ou seja, sempre que você toca na tela, terá 90 Hz para fluidez superior e depois de alguns segundos, o painel desce para 60 Hz para economizar bateria. Esse é mais um celular da Samsung que traz som apenas mono. Temos um pequeno alto-falante na parte inferior que entrega potência sonora abaixo da média. Talvez você sofra para escutar o áudio de um vídeo ou mesmo o toque de chamada em locais muito barulhentos. A qualidade sonora também não é das melhores. Os agudos se destacam e distorcem com o volume no máximo. Os graves saem abafados e os médios são praticamente inexistentes. É melhor usar fone de ouvido para curtir suas músicas com o Galaxy A04s. Esse é mais um celular da Samsung que vem equipado com o chip Exynos 850. Ele é formado por processador octa-core de 2 GHz com o GPU Mali G52. Há 4 GB de RAM para lidar com multitarefas, o que é o mínimo ideal para se ter uma experiência decente nos dias atuais. Essa quantidade de RAM pode não ser suficiente para segurar muitos aplicativos abertos em segundo plano, mas até que o A04s foi bem em nosso teste de velocidade focado no multitarefas. Ele foi mais ágil que os modelos básicos de outras marcas, sem apresentar lentidão excessiva com jogos rodando em segundo plano. Em benchmarks, temos números próximos de outros com o mesmo hardware da Samsung, com o AnTuTu registrando em média 120 mil pontos. Será que ele vai bem em jogos? Testamos COD Mobile na qualidade média, com extras desativados, para ter uma boa experiência. No PUBG é possível jogar em HD com tudo ativado sem ter problema de lentidão. O Galaxy A04s traz uma bateria com capacidade de 5.000 mAh. Esse é um tamanho padrão para o segmento de entrada, mas nem todos entregam uma autonomia duradoura por conta de seus hardwares defasados. A boa notícia é que o Galaxy A04s se destaca para o segmento e chegou a render quase 25 horas de uso moderado em nosso teste, mesmo incluindo alguns jogos. Para quem não pretende passar horas jogando no celular, terá uma bateria com duração para 2 dias facilmente. O carregador que vem na caixa entrega potência máxima de 15 watts. Ele demora quase 2 horas e meia para encher totalmente a bateria.
Pode parecer muito, mas ainda é comum celulares de entrada levarem 3 horas ou mais. Uma carga rápida de 15 minutos recupera 12% de bateria e chega a 26% em meia hora. O Galaxy A04s foi lançado com Android 12 modificado pela One UI 4.1 Core e recentemente recebeu atualização para o Android 13 com a nova interface da Samsung rodando por cima. O aparelho traz uma versão mais enxuta do Android modificado da Samsung para pesar menos no hardware básico. Você acaba ficando sem o Samsung Pay, o que faz sentido já que não temos NFC, assistente Bixby, Windows Link e suporte ao Good Lock para a customização da One UI. Apesar de também não vir com pasta segura, ainda há suporte ao Knox para criptografia de dados. O software entrega boa experiência e ainda traz algumas opções de customização como a loja de temas da Samsung. Porém, não há suporte ao Always On Display para escolher quais informações exibir na tela quando desligada, como esperado em modelo com tela LCD. O conjunto fotográfico é formado por câmera principal de 50 megapixels, o mesmo sensor ISOCELL JN1 presente em outros celulares de baixo custo da Samsung. Ele comprime as imagens em 4 pixels por 1, o que resulta em fotos de 12,5 megapixels. É uma pena que a Samsung não tenha adotado uma câmera ultra-wide. Ao invés disso, temos 2 sensores de 2 megapixels, um dedicado para macros e outro para desfoque de cenários. Ambos possuem a mesma abertura focal f2.4, sendo menor que o sensor principal com abertura focal f1.8. Considerando a faixa de preço do A04s, sua câmera principal chega a impressionar pela qualidade. Ele registra fotos com bastante detalhes, cores vibrantes e bom contraste. Apenas o HDR sofre para lidar com excesso de luz de fundo, mas até alguns intermediários que custam o dobro ou triplo também pecam nesse ponto. Há atalho para zoom de 2 vezes no aplicativo da câmera. Como o A04s não tem lente teleobjetiva, ele faz um zoom digital via software que amplia a imagem capturada pelo sensor principal. Se você não abusar do nível de zoom, até terá fotos decentes, mas ao fotografar algo muito distante terá uma perda drástica na qualidade. É comum vermos celulares com câmera macro de 2 megapixels apenas para fazer volume na traseira do celular. O sensor adotado pela Samsung é simples e permite ter boas macros apenas em cenários favoráveis com bastante luz. O efeito de desfoque é bom para a categoria e apresenta poucos erros, sem comprometer o brilho e contraste da imagem. As fotos noturnas sofrem perda de nitidez e o HDR não lida tão bem com pontos luminosos. As cores saem menos vibrantes e o contraste limitado deixa o ruído visível. É uma pena que o A04s não venha com um modo noturno dedicado para ajudar a minimizar tais problemas. A câmera frontal traz sensor de apenas 5 megapixels com abertura focal f2.2, então não espere muito de selfies à noite que apresentam baixa nitidez e muitos ruídos. Já as selfies feitas durante o dia mostram boa nitidez, cores e contraste, até ficando acima da média do segmento. A filmadora grava em Full HD na traseira e frontal. Não há estabilização para lidar com os tremidos, mas o foco é ágil e a captura de som estéreo é decente. A câmera frontal sofre para filmar à noite e apresenta vídeos bastante escuros. O Galaxy A04s é o melhor da categoria ou tem opções mais interessantes no mercado nacional? O Moto E13 é um forte concorrente, porém ele foi mais lento em nosso teste de velocidade focado no multitarefas e sua bateria rende menos. O básico da Motorola possui tela LCD do mesmo tamanho, mas com taxa de apenas 60 Hz. Ele tem apenas uma câmera na traseira e não entrega a mesma qualidade do Galaxy. O mesmo podemos dizer do Realme C30, que seria outra alternativa ao modelo da Samsung. O básico chinês também fica devendo uma tela com maior fluidez e seu desempenho e bateria estão abaixo do rival coreano. As câmeras são mais limitadas tanto para fotos quanto para vídeos, especialmente a frontal. O Galaxy A04s chegou ao mercado brasileiro em fevereiro de 2023 por R$ 1.300. Atualmente já aparece em ofertas por metade do preço, o que torna seu custo-benefício bastante interessante. Ele é um celular basicão que entrega desempenho, bateria e câmeras acima da média. Ou seja, tudo o que o brasileiro quer em um celular barato. E para conferir as melhores ofertas para ele e economizar, é só acessar os links que estão aí abaixo. Aproveita para comentar o que achou do celular básico da marca coreana. Eu vou encerrando por aqui. Um forte abraço e nos vemos na próxima.